mudança de geografia. E aí a gente perde o chão, a gente perde a direção da vida, a gente fica sem orientação, porque o mundo virou de ponta cabeça. Quem já não passou por isso? Um verdadeiro terremoto na existência, um verdadeiro maremoto na família. E aí tem até tsunami na história, porque ele fala de águas rugindo, se perturbando. Mas quando você vivencia isso, você diz assim: Deus é o meu refúgio, Deus é a minha fortaleza, socorro bem presente na angústia, e Deus está no meio dela, não será abalada, Deus ajudará ao romper da manhã. Você pode glorificar a Deus? Esta presença é tão certa que Isaías capítulo 65, versículo 1, Deus diz assim: fui buscado. Número 2 ele diz: fui achado. Número 3 ele diz: eis-me aqui. O que você quer mais na vida de um Deus desse maravilhoso, glorioso, que marca a presença e não te deixa sozinho? Ele está dizendo: fui buscado. Presença buscada, devemos buscá-lo. Depois ele diz: fui achado, porque quem busca esta presença há de encontrar sempre esta presença. Aí ele diz: fui buscado, fui achado. E ele diz assim: eis-me aqui. Maravilha, eis-me aqui. Uma presença acessível, uma presença que podemos senti-la. Sua presença é tão certa, não apenas nos dias de prosperidade, quando você está indo de vento em popa, ele está presente. Momentos de alegria, de folguedo espiritual, dia do teu aniversário, todo mundo te abraça, recebe presentes. Dia em que você tem aumento de salário porque foi promovido pela tua indústria, fábrica ou escritório. Então tudo é festa. Saúde, nota 10. Dinheiro na conta para dar e vender, não é? Saúde para dar e vender. E a conta gorda, altíssima. Mas é nessa hora que ele está presente, ele está te abençoando. Mas ele não te deixa. E essa presença, ela não te deixa nos momentos da cruz, de lágrima, de dificuldade. Quando o desemprego bate a porta, quando a morte vem, leva o ente querido, quando o Senhor nos permite irmos até para o UTI, para o CTI, mas ali mesmo ele está conosco, porque o Salmo 23 nos garante que esta presença está conosco também no vale da sombra da morte. Eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Você pode glorificar o Senhor. Número 2. Você tem a Bíblia aberta aí? Estamos no versículo 14. Primeiro ele disse: irá a minha presença. Mas tem uma palavrinha depois aí, e é um detalhe de suma importância, porque aqui nós extraímos a segunda verdade da presença de Deus. Irá a minha presença. Quem diz? Tem uma palavrinha aí: irá a minha presença contigo ou com você. Porque Deus apenas podia dizer: olha, Moisés, manda, toca o barco, rapaz, vai em frente, porque a minha presença é certa, irá a minha presença. Eu podia dizer assim: irá a minha presença aí por cima do povo, sobrevoando o povo, irá a minha presença aqui, ó, na retaguarda e na vanguarda. Olha, manda as 12 tribos de Israel começar a peregrinação, porque a minha presença vai nas laterais aí do comboio. Deus não quer dizer isso. Mas Deus volta para o servo dele e diz: irá a minha presença contigo. Glória a Deus, aleluia. Contigo. Repita após mim a segunda verdade da presença de Deus. Diga assim: a presença de Deus é próxima. Meus amados, já é maravilhoso saber que a presença do Senhor é certa. Mas olha que lindo, que maravilhoso é saber e sentir que Ele está bem juntinho da gente. E na minha presença contigo. Olha que Deus maravilhoso, que presença real. A presença de Deus não é uma mera força ou energia, como pregam os arautos da nova era. É um fluido, não? É uma força, é uma energia. Mas eu não posso conversar com a energia. Uma energia não pode me abraçar, eu vou levar um choque, não é? Eu não posso chegar naquela tomada e dizer: muito prazer, energia elétrica, eu quero cumprimentá-la. Eu ponho o dedo na tomada, eu posso até morrer do coração, não é? Uma descarga elétrica. Eu não posso receber um abraço e nem tampouco abraçar uma energia. O nosso Deus é mais do que uma energia. Essa presença é mais do que um fluido.
querido, essa presença é mais do que um sopro, do que um vento, ou coisa semelhante. Essa presença é real. É um Deus que é pessoal. É um Deus que abraça a gente, que faz mimo na gente, que faz carinho na gente. Eu fui missionário na Alemanha em 95 e 96. Nós tínhamos uma russa no Cazaquistão que congregava-se conosco na missão internacional Maranata. E ela chegou chorando, emocionada. E ela disse: pastor, eu pensei que eu estava sozinha, porque só ela era crente na casa. O esposo alcoólatra, viciado em drogas também, todos os filhos fora dos caminhos do Senhor. E ela limpava vidraças em vitrines de lojas para sobreviver. E ela estava limpando a vitrine de uma loja e começou a chorar: Senhor, só eu sirvo a ti em casa, eu não tenho força, Senhor. E começou a chorar enquanto limpava a vitrine na loja. Ela contou para mim, isso contou para o pastor que presidia a missão. Ela sentiu uma presença, o calor da presença do Senhor. Chegou bem juntinho dela enquanto ela chorava. E ela disse: pastor Marcos, uma mão invisível enxugou as minhas lágrimas. Deus fez assim enquanto eu chorava. Deus pôs a mão, fez assim. Ela sentiu, irmãos, aquela mão enxugando o pranto, as lágrimas. E Deus ainda fez assim no rosto dela. Que presença doce, que presença maravilhosa, que presença gloriosa. Quantos dizem amém? Meus queridos, esta presença é tão próxima que a Bíblia diz, o Senhor diz em Isaías 43:2: olha, meu filho, quando tu passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando tu passares pelos rios, os rios não te submergirão, não te afogarão. E quando tu passares pelo fogo, que a coisa fica séria, olha só, o fogo não vai te queimar, nem a chama arderá em você. Essa presença é tão próxima que Davi disse no Salmo 34:6: clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. Esta presença é tão próxima que Davi diz no Salmo 34:10: olha, os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Essa presença é tão próxima que Davi diz no Salmo 40: eu esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Essa presença é tão próxima que Davi diz no Salmo 57, versículo 1: debaixo das tuas asas eu me escondo até que passem as calamidades. Esta presença é tão próxima, irmão, que Salomão escreveu o Salmo 72. Olha o que Salomão diz no versículo 12. Ele diz assim: o Senhor livrará o necessitado quando clamar, como também ao aflito e aquele que não tem quem o ajude. Essa presença é tão próxima que ela vai até onde está o pequeno. Se eu estou arrasado, Senhor, eu estou no pó, e Deus gosta de levantar o pequeno do pó. Aí eu digo: eu não estou nem no pó, eu estou no lixo, estou no monturo. Mas Deus gosta de levantar esse tipo de gente. O Salmo 113 diz que do pó ele levanta o pequeno, e do monturo ele ergue o necessitado, para fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do socorro. A presença tão próxima, é uma presença tão próxima, irmãos, que em Isaías 41:13 ele chega para você e diz assim: eu estou aqui, rapaz, eu estou bem juntinho de você, você não vai fracassar, você não vai morrer, a derrota não vai te atingir, você vai prosperar, sim, vai dar certo. Sabe por quê? Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Um aplauso para esse Deus perto, esse Deus próximo, essa presença gloriosa. Aleluia! Irmãos, tem duas coisas lindíssimas, dentre muitas, sobre Deus, mas quando estudamos teologia sobre a presença de Deus, é que tem dois aspectos extraordinários da presença de Deus. É que essa presença, ela é transcendente, ela transcende céus e terra. E ao mesmo tempo que ela é transcendente, ela é uma presença imanente. O que significa isso? Presença transcendente é aquilo que nós encontramos lá em Isaías 66. Olha, a terra é o estrado dos meus pés, diz o Senhor, e o céu é o meu trono. Meus irmãos, o Salmo 113 diz que esse Deus transcende tanto, porque quando a gente lê o Salmo 113, diz lá que
quem é como o Senhor que se curva para ver o que está acontecendo na terra? Aí você diz assim, quando lê: maravilha, ele está no céu, é só se curvar e nos ver aqui na terra. Mas ele transcende, ele é tão grande que o Salmo 103 não para aí, diz assim: quem é como o Senhor que se curva para ver o que está acontecendo na terra e nos céus? Ele é tão grande, mas ele é tão grandioso, ele é infinitamente grande, que até no céu onde está o seu trono, ele tem que fazer assim, ó, para ver o que está acontecendo aqui no céu. Você pode levantar a sua mão e glorificar o Senhor. Oh, que coisa linda! Agora, esse Deus que transcende, irmão, transcende, que Isaías capítulo 40 diz que ele mede na concha da mão as águas do planeta. 2/3 do planeta Terra são águas. Isso está tudo ali, ó. Oceano Pacífico, Índico, Oceano Atlântico. Olha, Niagara Falls, olha só, Cataratas do Iguaçu, Rio Nilo, maior extensão, está aqui, ó, na palma da mão. Rio Amazonas, o mais volumoso em água. Rio Mississippi, Rio Ganges, rios, riachos, lagoas, está tudo ali. Ele transcende, ele estende os céus como cortina de Isaías 40 para neles habitar. Ele é tão grande, essa presença transcende, que ele está sentado sobre o globo da terra, diz Isaías 40, versículo 22, ele excede todo entendimento na sua infinita grandeza, que a Bíblia diz que ele chama cada estrela pelo nome, nenhuma estrela falta da sua contabilidade. Você pode glorificar esse Deus? Agora, esta presença, ao mesmo tempo que ela é transcendente, ela é imanente. Põe a mão no coração e diga assim: este Deus, diga para mim, este Deus que transcende, ele habita no meu coração. Porque ele transcende, mas ele é imanente. E Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, eu viremos para ele, olha que lindo, e faremos nele morada. Levanta a tua mão e glorifica ao Senhor. Vamos à terceira verdade da presença de Deus. Versículo 14. Uma Bíblia rica, não saímos do versículo 14 ainda. Irá